Olá, minha bacanuda galera dos RPGs e dos dados, como é que vocês estão? Então, hoje na aula de hoje eu vou continuar com os vídeos da Dicas de Roleplay, né? Que eu vou aprofundar um pouco mais na questão do roleplay em si. Eu vou pegar a ficha de um dos nossos players aqui, a ficha do Zik aqui, para usar ela de exemplo nesse vídeo, beleza? Então, vídeo passado do roleplay, eu falei pra vocês sobre a questão de como você deve interagir com o cenário do D&D, né, e o ambiente de exploração e tal. No vídeo de hoje eu vou falar mais especificamente sobre dicas de diálogo e como o que fazer ao longo da sessão. Acho que com o decorrer do vídeo isso vai ficar cada vez mais claro. Uma das coisas que é muito importante para quem está começando D&D é você entender que o mestre não é o seu xará. O que isso quer dizer? Que o mestre muitas vezes vai querer te enganar com você jogando, sabe? Ele vai te passar informação errada, ele vai te passar coisas erradas. Claro que tem certas coisas que a gente não passa errado, né? Isso é meio que padrão, assim. Mas, no geral, é uma coisa que pode acontecer bastante. Então, sempre que você estiver interagindo com o NPC, você tem que sempre levar em consideração a possibilidade de ele estar mentindo, querendo te enganar. Isso é uma coisa que quando o pessoal tá jogando, tá interpretando, leva muito ao pé da letra. E acha que necessariamente porque você tá falando com o NPC, que o que ele tá falando é verdade. Mas não, na verdade não. Existe uma possibilidade bem considerável do NPC estar mentindo ou querendo te enganar, ou de ele só não saber de algo. Às vezes não é nem malícia, sabe? Ele realmente tá errado sobre aquilo. Mas, hoje em específico, eu quero mais focar com vocês sobre a questão da roda do diálogo. Vou botar aqui um... Não precisa nem botar o boneco, mas eu vou botar meramente para ser ilustrativo, para você entender a situação de jogo. Vamos supor que vocês estão... É o Zik aqui, né? E ele quer falar com um guarda específico. Então eu falando com um guarda aqui. Aí, ele quer... Por exemplo, vocês querem entrar num castelo fortificado, né? Aí vocês querem invadir um lugar. Aí, né, o guarda, ele tá na porta do portão do castelo aqui, bloqueando toda a passagem. Aí o Zeke chega e fala: Oi, senhor, por acaso eu poderia entrar no castelo? Aí o guarda vai chegar: Não, óbvio que não, seu tolo, sai do castelo agora. Esse tipo de coisa, sabe? Uma coisa que eu vejo o pessoal fazendo muito no roleplay é que quando tem uma adversidade, assim, tipo um obstáculo, por exemplo, nesse caso, a gente tem um soldado no portão do castelo, o Zeke tá querendo passar. O Zeke não tem autorização para passar, então tem que encontrar algum jeito. Supondo, claro, que ele não vá pegar uma rota mais alternativa, mais furtiva, pegar, tipo, sei lá, pular um muro, sei lá, quebrar a parede, entrar por dentro. Supondo que ele queira se virar basicamente na base do diálogo. Uma coisa que é muito interessante é você mentir. Você, por exemplo, você pode ver que o Zika ele tem ele tem cheques de persuasão alta e de percepção. Por exemplo, ele poderia falar com o guarda bem assim: é porque na verdade estou aqui fazendo inspetoria de alimentos. Eu preciso ir na cozinha fazer algumas coisas interessantes. Fui chamado pela corte. Aí ele faz uma imitação de um chefe de cozinha. Usando persuasão, falando: por favor, deixa eu passar, eu te dou uma recompensa, algo legal. Te dou um beijo, sei lá. Aí já entra na sedução, né? Mas isso conta também. Isso é uma coisa que é muito interessante você sempre fazer no roleplay, cara. Você sempre tentar encontrar jeitos de contornar situações ao seu favor. Isso vale tanto para cenas individuais que estão acontecendo na campanha, ou coisas que estão acontecendo em grupo. Isso vai variar muito de jogador para jogador, como é que você interage com o mundo à sua volta e o que você faz exatamente. Mas hoje em específico eu queria focar mais numa mecânica única do RPG, que é a mecânica da roda de diálogos. Sempre que você estiver falando com o NPC, eu vou dar sempre pra você uma opção. Eu vou dar pra você todas as opções de diálogos úteis que você pode ter, que eles podem te ajudar em potencial. Eu faço isso pro player não precisar ficar quebrando a cabeça, perguntando, o que de útil que eu tenho pra falar pra ele. Geralmente, eu dou em torno de mais ou menos 5 opções que a partir de agora é uma mecânica que eu introduzi no meu RPG. Então, por exemplo, as 5 perguntas úteis que você poderia fazer, não necessariamente pergunta, mas diálogo que você poderia ter com o guarda. Perguntar o horário que ele está trabalhando ali, por exemplo, se ele quiser. Isso seria um cheque de persuasão, né? Porque ele simplesmente falaria isso pra você. Segundo, o nome e a função dele. Terceiro, uma curiosidade sobre o caráter dele. Quarto, por exemplo, alguma informação de útil do interior do castelo. E 5, um pouco da história do lugar.
Isso é só um exemplo aleatório, né? Não necessariamente cada NPC vai seguir esse diagrama aqui que eu mostrei pra vocês. Mas isso é só pra vocês entenderem na hora do roleplay o tipo de coisa que vocês podem fazer com o NPC. Vai ter aquelas perguntas, vai ter aqueles diálogos que vai ser único pro player. Então, tipo assim, ele vai estar interpretando o personagem e ele vai intuitivamente falar alguma coisa, eu vou trabalhar improvisar em cima disso. Mas vai ter aquilo que eu vou dar pro jogador, as opções de diálogo que você vai poder ter, isso vai ser usado com a maioria dos NPCs genéricos. Personagens mais importantes, né, personagens mais essenciais para a campanha, eles têm menos perguntas assim que eu dou pra você e fica mais pra criatividade do player. Isso pra incentivar um pouco da criatividade também, da interação com o mundo em si. Mas obviamente isso é bem relativo, né? Além da mecânica da roda de diálogos, que eu sempre vou introduzir para vocês, eu queria que vocês sempre lembrassem bastante dos cheques, né? Os cheques são extremamente importantes para fazer o roleplay. Eu já falei isso no vídeo passado, mas reiterando isso aqui. Importantíssimo que você sempre tenha seus cheques, a sua ficha assim do lado. Quando eu jogo RPG pelo Albé, eu sempre gosto de deixar a ficha aqui no PDF e deixar o tabuleiro aqui. Eu acho legal. E agora que eu arrumei o tabuleiro, vai ficar até melhor pra vocês verem tudo direitinho. Mas, tipo assim, é algo que, assim, dependendo do jeito que você tá mestrando a sessão, isso muda bastante, também do jeito que você tá jogando. Mas no meu RPG, eu sempre deixo bem claro que tipo de situação você pode ter um roleplay mais interessante, que tipo de situação você pode só ser mais objetivo e seguir em frente, sabe? Outra coisa que eu vou falar sobre nesse vídeo, no roleplay, é arco de personagem. Algo que é muito importante você ter noção. Tipo assim, você tá interpretando seu personagem. Você tem que ter em mente se seu personagem vai passar por um arco de desenvolvimento, se ele vai acontecer alguma coisa com ele, se ele vai a interagir com o mundo de uma forma diferente, se ele vai ver as coisas de forma diferente, ou se ele vai ser apenas um doido que mata goblins e fala asneiro por aí. Isso é importante porque eu vejo que muitas vezes o player ele quer ser um pouco dos dois e acaba sendo nenhum, sabe? Fica um negócio que parece que ele quer reiterar esse aspecto mais casual do personagem na história dele e não fica casualmente claro o que o player quer. Isso dificulta na hora que você vai atuar, vai interagir com o mundo, sabe? Às vezes até mesmo você vai pensando que os outros personagens são assim, né? Isso dificulta o entendimento do mundo em alguns aspectos. Então, obviamente, né? Apesar de eu fazer a ficha pra vocês, o personagem que interpreta são vocês próprios, sabe? Então é bem importante com os eventos que vão acontecendo, né? Que acontecem várias coisas que podem. Situações morais e complexas, né? Que podem moldar o caráter do seu personagem. E você trabalhar em cima disso para ele ter uma espécie de amparo maior sobre toda a campanha, sabe? Por exemplo, o Zeke, ele é um personagem que ele é um ladino brincalhão sarcástico, sabe? Mas isso não quer dizer necessariamente que ele não possa ter um arco assim de desenvolvimento, se não é um personagem mais sério, mais dedicado. Talvez desenvolver habilidades novas, né? Se deixar de ser ladino. Eu libero trocar de classe no RPG em situações bem específicas. Geralmente quando um arco acaba. Sempre que um arco acaba, eu libero trocar de classe. Mas como a maioria dos players não gosta de trocar de classe, eu acabo nem falando isso. Mas agora que fica a título de curiosidade aí, trocar de classe tá liberado assim, sempre que um arco acaba. Cara, que os arcos são extremamente longos, né? Então é uma decisão grande, né? E eu não permito trocar de classe no meio do arco. Eu deixo pro player se virar mesmo. Então, basicamente o vídeo de hoje falei sobre desenvolver arcos de personagem e a nova mecânica de diagrama de diálogo para vocês usarem na campanha. Só finalizando a questão do arco de personagem. Você não precisa se preocupar, porque você não precisa ficar constantemente mandando informação do arco do personagem. Ah, eu quero que o personagem seja isso, seja aquilo. Nem troque esse tipo de informação com o player, sabe? Demonstre isso na sessão em si e faça com que isso fique claro. Hoje é um vídeo mais curtinho, só queria falar essas coisas pra vocês sobre a mecânica de diálogo de personagem de NPC que eu introduzi. Reiterando, né, só pra finalizar o vídeo, basicamente, toda vez que você interagir com o NPC, seja ele importante ou não, eu vou sempre dar, além das perguntas que você pode fazer da sua própria criatividade, da sua própria mente, que você pensaria naquele momento, eu vou dar várias opções pra vocês, que já vai estar dado pra vocês poderem fazer. E sobre a questão de arco de personagem, que é uma coisa que eu mesmo boto os personagens da minha campanha, nos meus OCs, né, personagens originais, e que também é importante quando você está interpretando você pensar nisso.
Próximo vídeo eu vou falar sobre dicas de dublagem, de como dublar, fazer vozes diferentes. Esse é um vídeo que eu tô trabalhando um pouquinho mais, ele vai demorar mais. Eu inicialmente achava que os vídeos eles iam ficar todos longos, mas fazendo o roteiro direitinho, não ficou. Acho que às vezes eu subestimo a capacidade de vocês de entenderem certas coisas. Mas enfim, por hoje é só. Bons rolamentos e boa noite pra todos. Bom dia, não sei quando vocês estão vendo esse vídeo. E podem fazer anotação, podem fazer perguntas, né? Eu não sou lá grande narrador, né? Sempre façam perguntas. É isso.